Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail, capítulo 121. Ponto de vista de Adam C. Quando retornei à guilda, as reações ao óbvio foram exatamente como eu esperava que fossem, o que mostrou o quanto eu os conhecia ou, o quão previsíveis eles podiam ser, um dos dois. De qualquer forma, Kana me repreendeu dizendo que eu não passava de um idiota imprudente, enquanto me fazia prometer que levaria reforços comigo na próxima vez. E com isso ela quis dizer reforços de verdade, como reforços que pudessem realmente me ajudar. Tipo, Gildads, ou Lachus se Gildads não estivesse por perto. Erza simplesmente tomou meus ferimentos como um meio de inspiração, por assim dizer, curvando-se para se tornar ainda mais forte para me ajudar a carregar meus fardos e lutar ao meu lado. Lachus não disse uma palavra, em vez disso, levou seus seguidores para uma sessão de treinamento. Nenhum deles parecia feliz com isso, por qualquer motivo. Quanto ao resto da guilda, eles estavam preocupados. Bem, quase todos eles, Natsu e Rap, nem notaram o tapa-olho. Falando nisso, eu ainda estava me acostumando com o tapa-olho, de vez em quando eu sentia algo se movendo na minha órbita ocular, e eu tinha que me lembrar de não esmagá-lo por reflexo. Como está meu ciclope favorito? Mavis riu enquanto se aproximava de mim, seus olhos brilhando com uma maldade que só um Oompa-Loompa poderia ter em seus corpinhos minúsculos. Você não vai deixar isso passar, vai? Respondi, sabendo muito bem que Mavis iria tirar o máximo proveito disso. Ela era maligna, eu te digo, maligna. Nem em 1 milhão de anos, Mavis disse, seu sorriso ficando mais largo. Mas falando sério, como você está se sentindo? Dei de ombros. Bom o suficiente. Em apenas alguns meses, eu recuperaria meu olho e tudo isso acabaria. Então não foi um problema tão grande, pelo menos não para mim. Não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido lutar contra um inimigo como aquele, disse Mavis, sua voz tingida de preocupação. Eu já li sobre essa. Magia não, maldição antes, nunca pensei que alguém seria estúpido o suficiente para experimentar isso. Eu suspirei. O bastardo pálido tinha tirado minhas memórias dele, minha capacidade de percebê-lo, e ele nem estava no controle disso, pelo menos não completamente. O que o levou à loucura foi que sua magia não era algo que deveria ser controlado ou usado em combate, ela não passava de um experimento fracassado na Era dos Dragões, uma que os humanos estavam tentando usar para evitar dragões permanentemente. E infelizmente para eles, o experimento foi um sucesso, simplesmente funcionou bem demais. Ninguém jamais se lembraria deles e eventualmente todos que eles conheceram ou conheceram simplesmente os esqueceriam, quer quisessem ou não. Eu já tinha vivenciado isso pessoalmente. Se não fosse pelo meu familiar, eu nunca teria guardado nenhuma lembrança dele ou de sua magia amaldiçoada. Era uma maldição terrível, tanto para o usuário quanto para a vítima. Falando nisso, você conhece alguma maneira de eu me treinar contra a magia que altera a mente? Perguntei, voltando meu olhar para ela. Mavis assentiu pensativamente. Eu posso saber uma coisa ou duas. Mas mais do que não, tudo se resume a descobrir qual magia seu inimigo está usando antes que ela faça efeito. Como assim? Perguntei. Bem, você já ouviu falar do ditado que diz que nomes dão poder, mas também o tiram? Mavis respondeu, sentando-se no meio do ar, pernas cruzadas. É o mesmo com magia, pelo menos esse tipo. Claro, não tão literal quanto o ditado, mas sabendo que está afetando você, sua mente pode lutar contra isso, pelo menos em um terreno melhor. Franzi a testa em pensamento. Isso soou bem e tudo, mas se fosse o caso, eu teria sido capaz de lutar contra o Homem Pálido em melhores termos. Talvez eu não me lembre muito da minha luta com ele antes de meu familiar chegar, mas eu me lembrava claramente de que tinha conseguido descobrir o que seu poder fazia. E eu ainda caí sob os efeitos do seu poder. O conhecimento não me ajudou nisso. Eu sabia o que o poder dele fazia, e mesmo assim ele me afetava, respondi. Mavis assentiu. Sim, mas às vezes nem saber qual magia é usada contra você é o suficiente. Especialmente se os efeitos da magia em questão forem muito complexos ou poderosos para sua mente neutralizar rapidamente. Isso não ajudou muito. Parece que eu preciso experimentar com Kido, talvez fazendo algum tipo de barreira protetora da mente ou selo. Algo para bloquear visitantes indesejados ou atrasá-los se bloqueá-los não fosse uma possibilidade. Mas sempre há outras opções, continuou Mavis, sorrindo para mim. Inclinei a cabeça. Continue. Ordem de prioridade, Mavis respondeu sorrindo para mim, me deixando um pouco confuso. Quando se trata desse tipo de mágica, sempre há uma ordem de prioridade para resumir. Se você tenta alterar suas próprias memórias enquanto outra pessoa está tentando fazer o mesmo, sua tentativa tem precedência. Se eu estivesse entendendo, isso significava que eu poderia atrasar suas próprias tentativas por mais um tempo. Quer dizer que você pode atrasar as tentativas deles mais do que normalmente é possível, Mavis sorriu. Eles querem que você esqueça o cachorro que viu? Mas que cachorro? Você não se lembra de um cachorro, você se lembra de um gato. Eles tentam fazer você esquecer o gato? Pena, agora é um pássaro. Eu ri. Isso parece o começo de um ciclo muito irritante. Mavis riu. Dito isso, esse método não é para durar para sempre. Eventualmente quem ou que estiver tentando afetar sua mente conseguirá fazer isso. Tudo que esse método oferece a você é uma paralisação muito longa. Uma longa espera era melhor do que nada. Mas não foi o suficiente para mim. Eu descobriria alguma coisa, talvez algo usando o que Mavis compartilhou comigo, quem sabe? Mundo interior, Adão. Estrelas. Um mar de estrelas ao meu redor e abaixo de mim, brilhando em serena beleza.
Por um segundo, a beleza ao meu redor era tanta que não pude deixar de me perguntar se fui transportado para o cosmos, o grande universo fora do planeta. As luzes iridescentes brilham e dançam em uma sinfonia perfeita, refletindo na vasta massa de água abaixo de mim. No entanto, graças à minha familiaridade com o lugar, logo percebo onde realmente estou, meu mundo interior. Parece que Zhang Yuzuki quer ter uma conversinha comigo. Sorrindo, desviei meu olhar. Estou de pé sobre uma superfície de água, e há uma ondulação suave e relaxante sob meus pés. O frescor não me dá frio, em vez disso parece um conforto há muito esquecido. É sempre assim. Amor, nós dois sabemos que ser misterioso não é um talento que temos. Eu ri, me virando para encará-la enquanto sentia sua presença se materializar. Amor? Zhang Yuzuki responde num sussurro suave, quase como uma canção. Num piscar de olhos, me vi cara a cara com uma mulher alta com cabelos em cascata até a cintura. Seu vestido aparentemente feito do que parece ser luar líquido, fluindo e se misturando à água abaixo dela como um. Então, o que posso fazer por você? Respondi sorrindo para ela. Zhang Yuzuki permaneceu estoica por um momento, seus olhos encontrando os meus, até que eventualmente ela inclinou sua cabeça gentilmente. Você busca força, entendimento e controle de sua mente. Eu posso lhe conceder isso, mas você deve estar disposta a ouvir e abraçar as profundezas de sua alma. Então foi por isso que ela me chamou. Sem querer parecer babaca, mas se você tivesse uma maneira de me ajudar nessa situação, por que não disse nada antes? Perguntei, me sentindo um pouco frustrado. Os olhos de Zhang Yuzuki suavizaram quando ela colocou uma mão na minha bochecha. Porque para encontrar uma solução, você deve primeiro encontrar o problema a ser resolvido. Eu não poderia lhe oferecer a chave para uma porta que você nem sabia que existia. Você tinha que encontrar a porta. Pisquei e respirei fundo. Ela é uma parte de mim. Como diabos uma parte de mim pode ser tão enigmática? Eu não sou enigmática. Às vezes parece que eu tenho o que imagino que a Zanpakuto de Hiro seria, se ele tivesse uma. Então você tem uma solução? Perguntei, deixando meus pensamentos de lado. Zhang Yuzuki balançou a cabeça. Não exatamente. Como Mavis disse, alguns ataques não podem ser contra-atacados, e não importa o quão forte você seja mentalmente, por exemplo, Kyoka Suigetsu de Aizen. É uma habilidade impossível de ser contra-atacada na maioria das situações, se não em todas. E essa não era nem a razão pela qual Aizen era tão perigoso para começar. Mesmo sem Kyoka Suigetsu, o bastardo estava quebrado em termos de poder, habilidade e intelecto. Naquela época havia apenas alguns indivíduos em toda a sociedade das almas que alguém poderia considerar capazes de lidar com ele à sua maneira. Urahara com seu intelecto. Jeiryuzai Shigekuni Yamamoto com seu poder e experiência ofuscantes. E Ichigo, e principalmente porque Aizen estava tão entediado com tudo que ele permitiu que Ichigo crescesse até aquele ponto. Ele literalmente criou o instrumento que traria sua morte. Mas isso não veio ao caso. Bem, não tenho certeza do que você quer dizer, mas vamos começar, respondi, sabendo que o que quer que Zhang Yuzuki quisesse me ensinar seria útil. Capítulo 122. E terceira pessoa. Ponto de vista. Relâmpagos queimavam o céu tumultuado, lançando sombras sobre a gigantesca nave de Grimoire Hart. O dirigível, forjado à imagem de uma catedral medieval, deslizava sem esforço pela tempestade. Sua estrutura ameaçadora estava envolta por uma névoa espessa e rodopiante, alimentada por puro poder mágico, tanto dos membros da guilda quanto da própria atmosfera. Lá dentro, o salão escuro e cavernoso era iluminado por velas fracas cujas chamas tremeluziam contra o estrondo distante. Ultiar estava sozinha em uma das câmaras dentro da aeronave, sua figura silhuetada pelos relâmpagos intermitentes da tempestade que rugia lá fora. Seu olhar era vazio, e seus pensamentos eram uma tempestade, refletindo o caos lá fora. As sombras de seu passado, seu presente distorcido, seus objetivos e o futuro incerto pareciam se reunir no quarto com ela. A escuridão pareceu se abrir ao redor dela enquanto uma voz profunda e reverberante ecoava nas paredes. Ultiar. A figura saiu das sombras, revelando um homem alto com ombros largos e um rosto severo. Era ninguém menos que o mestre Hades. Seu rosto meio escondido pelo capuz, materializado da escuridão que ele controlava. Apesar de todos os seus anos na guilda, Ultiar teve que admitir que sua presença ainda era agourenta. O poder que emanava dele era simplesmente opressivo. A oração 6 fez seu movimento, disse Hades com a voz calma, mas assustadora. Ultiar estreitou os olhos. Ela estava bem ciente da oração 6 e suas tendências caóticas, mas não esperava que eles fizessem seu movimento tão cedo, especialmente considerando a conexão entre Zero e Adam. O que o surgimento dele significa para nós, mestre Hades? Os lábios de Hades se torceram em um sorriso sinistro. Uma diversão, minha querida. O caos implacável dele será nossa capa. Ultiar sorriu com a ideia. Suas vidas não tinham sentido para ela em nenhuma forma, então a ideia de usá-los como isca lhe serviu bem o suficiente. Um sacrifício pela nossa causa. Hades olhou para Ultiar, e então levantou seu braço direito enquanto uma aura escura o envolvia. Imediatamente a sala pareceu escurecer ainda mais e mais, como se a presença de Hades estivesse engolindo toda a luz. De fato, chegou a hora de caçarmos as chaves restantes. As sombras lançadas por Oração 6 e seus esforços tolos nos protegerão de olhares curiosos. E o que dizer de Fairy Tail? Ultiar questionou, sua voz fria como gelo. Embora o que ela realmente quisesse perguntar era, o que dizer de Adam? Os olhos de Hades se estreitaram com malevolência. Vamos torcer para que a Oração 6 lide com essa guilda irritante. A destruição dele seria um efeito colateral vantajoso. Embora eu duvide que eles tenham sucesso nessa empreitada, visto que Zero já falhou anos atrás, quando falhou em matar aquele pirralho. Bem, nós sempre podemos matá-lo nós mesmos, respondeu Ultiar com um pequeno sorriso, enquanto os relâmpagos brilhavam novamente, projetando suas sombras alongadas contra as paredes. Era hora de trazer Zeref de volta a este mundo. Ponto de vista de Adam C. Fazia pouco mais de um mês que eu havia retornado da minha missão para o rei.
na qual eu havia decidido ficar em Magnólia, tudo para experimentar algumas ideias que eu tinha para proteger minha mente. Até agora, não fiz nenhum progresso em meus esforços, mas eu acreditava firmemente que por meio de trabalho duro e perseverança inabalável, tudo era possível. Então nem preciso dizer que não vou parar de tentar. Mas chega de falar sobre isso. Hoje, mais do que nunca, o velho me chamou ao seu escritório. O que raramente acontecia, tão curioso sobre o que ele queria falar, corri para a guilda e cheguei ao seu escritório sem demora. Vovô, estou aqui. As pesadas portas de carvalho rangeram quando as abri, revelando o escritório mal iluminado do velho, abarrotado de montanhas de papelada. Como sempre, atrás da velha e grande mesa de mogno estava Makarov, com as costas ligeiramente curvadas enquanto examinava alguns papéis. Ah, Adam, diz Makarov, sua voz profunda ecoando no silêncio de seu escritório. Sorrindo para ele, caminhei em direção à mesa, notando que as rugas em seu rosto pareciam mais profundas do que da última vez que o vi, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. O que houve, velho? Perguntei, franzindo o senho. Makarov olhou para mim, seus olhos fixos no meu tapa-olho por um breve momento antes de soltar um suspiro cansado, do tipo que guarda anos de tristeza, raiva e preocupação. É melhor você ver com seus próprios olhos, ele murmurou, enquanto abria uma pasta de papel pardo que estava no meio da mesa, antes de deslizá-la na minha direção pela madeira polida. Quando meus olhos pousaram nas primeiras palavras do arquivo que ele me deu, um arrepio gelado correu por minhas veias. A Aliança Balam. Oração 6. Depois de tanto tempo, o dia que eu estava esperando finalmente estava chegando. O dia em que poderei matar o Bren. Um sorriso frio se abriu em meu rosto, uma curva predatória que continha promessas de retribuição, e enquanto as linhas do mundo se confundiam diante de mim, meu poder surgiu, ondulando como uma tempestade sacudindo a própria terra abaixo de mim. Adam, pare. Você vai destruir a guilda inteira se continuar assim. Makarov repreendeu, jogando um livro na minha cabeça. Vou embora imediatamente, respondi, minha voz fria e surpreendentemente distante, sem sinais da tempestade de poder que eu tinha acabado de liberar por engano. Não, Makarov disse enquanto balançava a cabeça. Eu sei que você quer lidar com eles o mais rápido possível, mas esta é uma missão que muitas guildas decidiram assumir em colaboração, formando uma aliança própria. Você não está fingindo me manter fora disso, está? Perguntei, olhando para ele. Eu iria nessa missão, de uma forma ou de outra. Posso não estar tão obcecado quanto estava com minha vingança alguns anos atrás, mas isso não significa que eu deixaria essa oportunidade ir para o lixo. Não, Makarov respondeu sem perder o ritmo. Você é um dos representantes que estou planejando enviar. Mas até que as outras guildas estejam prontas, temos que esperar. Eu assenti. Eu já tinha esperado tanto tempo. Eu poderia esperar um pouco mais. Alguns dias não fariam diferença alguma. Algum outro candidato em mente? Perguntei, tentando puxar assunto. Lachuz e Erza, Makarov respondeu após um breve momento de reflexão. Capítulo 123. Ponto de vista de Adam C. Quando abri as pesadas portas de carvalho da Fairy Tail, o barulho da guilda tomou conta de mim. Eu absorvi a cena diante de mim com uma pitada de diversão. A maior parte da guilda se reuniu ao redor do bar, onde Mirajane, com seus cabelos brancos caindo em cascata sobre os ombros, estava dando um sermão ardente na guilda sobre a aliança da Guilda das Trevas. O tom de sua voz, a expressão de seu rosto e o fato de ela estar completamente séria atraíram a atenção de todos como moscas para o fogo. Escutei atentamente enquanto caminhava no meio da multidão, ouvindo as palavras Balam Alliance, Grimoire Heart, Oração 6 e Tartaros. Significa que a hora finalmente chegou. Silenciosamente caminhei até o segundo andar da guilda com meus sentidos aguçados e meus movimentos deliberados, sentindo-me mais tenso do que o normal. O ar estava pesado de antecipação, e minhas botas batiam ritmicamente contra os degraus de madeira. Eu tinha muita coisa acontecendo na minha mente agora. Respirando fundo, encontrei uma mesa vazia com vista para o salão da guilda e me acomodei. Do meu ponto de vista, eu podia observar tudo sem estar no meio do tumulto, sem estar perto o suficiente para que alguém pudesse se perguntar se eu estava me sentindo bem. Eu não precisava que alguém me dissesse que eu não estava bem. Eu sabia que não era. Mas tudo bem. Eu não estava consumido pelo meu ódio por Bren, mas ele ainda estava lá, queimando intensamente. Eu ficaria bem quando Bren morresse, eu ficaria bem quando finalmente visse a luz saindo de seus olhos. Fechando os olhos, continuei ouvindo a palestra de Mirajane, detalhando a ameaça potencial que a Aliança Balam representava e outros detalhes sobre eles. Até que a presença do mestre Makarov apareceu da sala dos fundos. Sua testa franzida e expressão severa contrastavam com seu comportamento geralmente jovial. Eu sorri, um sorriso frio e faminto. Já chega, Mirajane, Makarov começou, sua voz ecoando pelas paredes da guilda. Crianças, nós vamos para a guerra, as ações desses monstros não podem mais ser toleradas. Nós precisamos agir. Sorri, meu poder oscilando enquanto meus dedos tamborilavam na mesa devido à excitação que eu estava sentindo. Makarov levantou a mão. Não os enfrentaremos sozinhos, continuou. Para lidar melhor com eles, uma aliança foi formada entre Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale e Kite Shelter. Juntos, enfrentaremos essa ameaça e protegeremos o que nos é caro. À medida que as palavras do velho eram assimiladas, uma onda de energia percorreu a guilda. Dito isso, apenas alguns membros de cada guilda irão nessa empreitada. Makarov continuou, sua voz trazendo silêncio à guilda. Os melhores dos melhores, os mais fortes entre nós. Então, Gildarts. Um membro aleatório murmurou. Senti meu único olho funcional tremer ao ouvir isso. Selecionei cuidadosamente os membros da nossa família que se juntarão a esta missão. Makarov continuou severamente, seu olhar varrendo toda a guilda. Adam Clive, Erza Scarlet, Lachuz Dreyari e Gildarts Clive. Pisquei e virei a cabeça rapidamente na direção do mestre. Os membros dessa missão mudaram, e drasticamente.
A única que realmente permaneceu do grupo original foi Erza. Enquanto o salão da guilda fervilhava de sussurros e conversas, e eu refletia sobre a mudança de membros, uma voz singular e inflamada se elevou acima do barulho. O quê? O rugido indignado de Natsu ecoou por toda a sala. Seu cabelo rosa parecia espelhar as chamas de sua frustração enquanto ele pisava forte em direção ao velho. Por que eu não vou? Eu posso derrubá-los. Seus punhos cerraram-se, e seu corpo pegou fogo. O olhar de Makarov permaneceu firme enquanto ele olhava para Natsu. Esta missão requer um conjunto preciso de habilidades e o poder combinado de nossos representantes escolhidos, ele explicou em uma voz severa. Mas mestre, você sabe que eu não vou recuar de uma luta. Deixe-me ir. Natsu implorou com um rosnado, sua voz suplicante. A expressão de Makarov suavizou por um momento, mas ele balançou a cabeça. Sua hora vai chegar, Natsu. Você tem que confiar em mim nisso. Estou enviando apenas magos de rank S ou acima. Com o tempo, sua hora vai chegar, seja paciente. A guilda agora observava a troca de perto. O ar estava tenso enquanto a paixão ardente de Natsu colidia com a resolução inabalável de Makarov. Meus dedos continuaram sua dança rítmica na mesa de madeira. No fundo de mim, reconheci o ardor de Natsu. O desejo de lutar, a sede de vitória, eram emoções que eu conhecia muito bem. No entanto, já esperei tempo suficiente por isso e não deixarei ninguém atrapalhar meus objetivos. Como você pode saber se não me der a chance de chutar a bunda deles? Natsu retrucou, olhando feio para Makarov. Enquanto Natsu continuava seus protestos fervorosos, levantei-me e comecei a descer as escadas. Meus passos eram silenciosos, como um sussurro levado pelo vento. Quando cheguei a Natsu, coloquei uma mão em seu ombro. Seu olhar ardente se voltou para mim, questionador, antes que a pressão do meu poder o colocasse de joelhos, silenciando-o. Inclinei-me, minha voz calma e firme. O mestre foi muito claro, Natsu. Não vamos desperdiçar o tempo dele, ok? Natsu lutou contra a pressão do meu poder, seu rosto vermelho de esforço. Havia um fogo em seus olhos, um fogo selvagem que sempre o definiu, mas dessa vez, tinha uma pitada de medo adicionada a ele. A guilda inteira observou enquanto eu o segurava com uma calma gélida. Talvez eu estivesse sendo duro demais com ele, mas eu não podia deixar Natsu e seu temperamento infantil colocarem em risco a missão que tinha tanto significado pessoal para mim. De repente, as portas da guilda se abriram com um estrondo alto. A figura que entrou era inconfundível, era Gildarts Clive, com seu cabelo longo e desgrenhado e capa ondulando atrás dele. Sua aura era de poder e calma confiança. Ao entrar na guilda, ele observou a cena à sua frente, Natsu de joelhos, os membros sussurrando e o mestre Makarov parecendo mais sério do que o normal. Eu estava cagando, o que perdi? Disse Gildarts, coçando a cabeça. Não muito respondi, soltando Natsu do meu aperto. Natsu engasgou, inalando profundamente enquanto se levantava, tremendo levemente. Agora é minha vez. Gildarts virou-se para Natsu, sorrindo. Você tem que se acalmar, Natsu, antes que você cague nas calças na frente de todo mundo, ele disse com uma risada. Natsu franziu a testa, mas depois de uma rápida troca de olhares silenciosos entre ele e Gildarts, ele simplesmente assentiu, antes de voltar para sua mesa para se sentar com Rap. Parecia que Gildarts era exatamente o que Natsu precisava para se acalmar. Você realmente deveria pegar leve com o garoto, murmurou Gildarts. Eu ri. Eu faria, mas não hoje. Hoje eu tinha coisas mais importantes para cuidar. Natsu e seus sentimentos podiam esperar. Não que ele consiga guardar rancor, de qualquer forma. A voz de Lachuz ecoou escada acima enquanto ele se apoiava no corrimão do segundo andar. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos, e seu olhar estava fixo na agitação abaixo. Quando vamos embora? Ele perguntou. Boa pergunta. Eu gostaria de saber isso também, acrescentei. Agora mesmo, respondeu Makarov depois de um momento. E terceira pessoa. Ponto de vista. 10 horas depois. Sob o manto de uma noite sem lua, a floresta Orf-Voldseia jazia sob um oceano de sussurros, como se as próprias árvores antigas estivessem murmurando segredos umas para as outras. Uma névoa doentia grudava-se aos galhos retorcidos e troncos retorcidos, sua palidez iluminada pela luz azulada e misteriosa que parecia emanar do próprio solo. Sobre um penhasco com vista para a enorme floresta estavam os membros da guilda conhecida como Horacion 6, suas silhuetas escuras delineadas contra um céu turbulento. O ar ao redor deles estava pesado com magia, um sentimento arcano que pulsava pela atmosfera, fazendo as folhas das árvores abaixo farfalharem mesmo que não houvesse vento. Cobra, com seus olhos carmesins brilhando no escuro, quebrou o silêncio. Eu posso ouvir, a magia que buscamos está aqui. De fato, respondeu Bren, sua voz tão fria e calculada quanto sua expressão. Ele levantou uma mão e espinhos negros irromperam do chão, rastejando em direção à floresta abaixo. O Nirvana destruirá este mundo falho para dar resposta às nossas preces. Angel se levantou, suas asas se abrindo atrás dela, lançando uma aura ainda mais sinistra ao redor do grupo. Mas a que custo? Ela sussurrou sua voz uma canção de ninar assombrosa. Olha o que isso faz com a terra. Ela gesticulou em direção à floresta abaixo, onde as árvores pareciam estar murchando, suas folhas ficando pretas e se desintegrando em cinzas. Quer dizer, eu não sei se quero governar o mundo, se o mundo parece um pedaço de lixo. O ar tremeluziu, e Midnight apareceu ao lado de Angel. Sua voz, um sussurro que parecia ecoar pela noite, disse, a terra é um sacrifício necessário. Quando a luz for quebrada, um novo mundo nascerá das cinzas. A figura de Racer ficou borrada enquanto ele se movia para a beira do penhasco, olhando para baixo. A magia. É rápida demais até para eu compreender.
Está devorando tudo, ele murmurou. O rosto geralmente estoico de Otei se contorceu de dor. Irmão, essa magia Nirvana é realmente mais poderosa que dinheiro? Ele olhou para Bren, seus olhos implorando por uma resposta. O rosto de Bren permaneceu impassível, mas seus olhos brilhavam com uma loucura que fazia até a noite escura parecer brilhante em comparação. O Nirvana vai remodelar o mundo. Mas para isso, o antigo deve morrer, ele falou em um tom ameaçador. De repente, Bren levantou seu cajado, e o chão tremeu violentamente quando um pilar massivo de luz ofuscante irrompeu do centro do Orf Vodseia. Ele disparou para o céu, consumindo as estrelas, e por um momento, o mundo pareceu prender a respiração. A Oração 6 estava no precipício, olhando para a devastação abaixo, enquanto a magia do Nirvana continuava a pulsar no ar, sabendo que em breve todas as suas preces seriam atendidas. Capítulo 124. Ponto de vista de Adam C. Sem perder tempo, seguimos para a sede da Blue Pegasus, o local que as 4 guildas concordaram em definir como ponto de encontro para esta missão. Quanto mais rápido deixarmos aquele lugar, melhor, Lachus rosnou, um ar de tensão elétrica o cercando. Parecia que ele não gostava muito de Blue Pegasus. Por quê? Você e Ishia não são melhores amigos? Gildarts perguntou, segurando uma risadinha. Erza estremeceu. Diga isso de novo e eu vou eletrocutar você, Lachus retrucou, olhando feio para Gildarts. Gildarts bufou, soltando uma risada. Como se você pudesse. Boa piada, no entanto, 10 em 10. Rindo da conversa, continuamos caminhando e logo chegamos à guilde, que era coberta com camadas de tinta dourada e outras superfícies muito reflexivas que dificultavam minha visão. É esse o lugar? Gildarts perguntou. Não, sério, é esse o lugar? Não consigo ver merda nenhuma, o sol refletindo nas paredes está me cegando. Erza e Lachus responderam em uma só voz, cansada e enojada. Assim que cruzamos o limiar ofuscante que era a entrada, um espetáculo inesperado nos recebeu, algo que fez Gildarts rir um pouco. No centro do palco estavam Detrimens, também conhecidos como Ibiquilates, Ren Akatsuki e Ivtear, todos fazendo uma pose saída de um romance. Erza, isto é para você, os Trimens disseram, antes de começarem um número musical. Eu pisquei. Como eles vão nos ajudar? Não faço a mínima ideia, Lachus respondeu baixinho. Alívio cômico. Gildarts riu, dando um tapa em uma das pernas. Erza Ibiki cantou, antes de pular do palco, pousando na frente dela, seguido por Ren e Eve. A rosa mais linda deste mundo. Nosso coração pertence a você. Você pode tê-los de volta, Erza respondeu, sacando sua lâmina. Ou eu os cortarei. No entanto, antes que pudessem responder, suas tristes tentativas de flerte foram interrompidas por uma entrada excessivamente dramática e muito perfumada. Ele está aqui, Lachus murmurou. Era ninguém menos que Ishia Vandala Kotobuki, que tinha chegado elegantemente atrasado, pronto para chocar a todos com seus maneirismos extravagantes e aparência ostentosa. Homens, ele fez uma reverência grandiosa e começou a cobrir Erza com sua própria raça de elogios. Desculpe pelo atraso, meu doce mel, mas não chore, estou aqui agora. Eu bufei. Como eles podem não gostar dele? Esse cara é hilário. Ele está quase me fazendo esquecer o quanto eu quero torturar o Bren. Quase. Entendo, Ibiki assentiu. Está tudo claro agora, Ren concordou. Pedimos desculpas, senhor Ishia, não sabíamos que ela era sua namorada, Eve assentiu. O rosto estoico de Erza se transformou em um de puro desgosto e medo enquanto ela visivelmente recuava, antes de rapidamente se refugiar atrás de mim, usando-me como um escudo humano contra a presença autoritária de Ishia. Eu, não, sou a namorada dele. Não lute contra seu coração, querida, Ishia respondeu, fazendo uma pose. Deixe o perfume do nosso amor florescer. A única maneira de uma mulher tocar em você é com um taser, respondeu Lachus, com os olhos fixos em Ishia. Eu ri. Oh, entendo, Ishia riu, fazendo outra pose antes de apontar. Então foi ele quem roubou seu coração de mim, querida. Erza corou intensamente quando se virou para mim, seus olhos arregalados. Eu tenho que ir. Pesquei, observando Erza irromper pelas portas da guilda, como um cometa, deixando nada além de fumaça e destroços. E vocês disseram que eu seria o primeiro a destruir alguma coisa, Gildarts estufou o peito orgulhosamente. Você destruiu boa parte da floresta no caminho para cá, respondeu Lachus, com um pequeno sorriso irônico. Você sabe que não conta, pirralho, não há danos materiais a pagar. Gildarts gritou de volta. Enquanto os dois continuavam sua pequena discussão sobre se isso contava ou não, um novo grupo entrou na guilda. Os membros da Lamia Scale. Leon Vashia, Sherry Blend e Jura Neikis. Há quanto tempo, Adam Leon me cumprimentou sorrindo. É bom ver você de novo. Você parece bem, sorri de volta. A última vez que o vi, ele era apenas uma criança, uma que lutava contra a ideia de que alguém alguns anos mais velho que ele havia derrotado Deliora, sozinho. Então, vou em frente e pergunto, por que tem uma mulher ruiva falando sozinha atrás do jardim? Sherry perguntou, recebendo um olhar furioso de Leon. O quê? Você sabe que quer saber a resposta para isso também. Isso não é algo que você pergunte. Leon respondeu em tom baixo. A ideia de sermos um casal realmente ofendeu Erza tanto assim? Eu era realmente um par tão ruim. Talvez eu seja tão bonito quanto penso que sou. A voz profunda de Jura cortou o barulho. Não vamos desperdiçar nosso tempo em conversas inúteis. Temos uma missão a cumprir, ele disse, suas palavras carregando peso. Não tão rápido, ainda estamos incompletos, homens, Ibiki respondeu, fazendo uma pose. Ishia, sem perder o ritmo, entrou na conversa. De fato, meu lindo aluno, e ouvi dizer que o Kite Shelter está enviando apenas um representante. Kite Shelter, nunca ouvi falar deles, Gildarts murmurou ao meu lado. É uma pequena guilda localizada no leste, respondeu Lachus, cruzando os braços. Enquanto todos continuavam falando, senti algo mudar no ar, e dessa vez foi bem literal. Então é assim que o poder de Wendy se sente. Como uma brisa de verão, suave e gentil.
Ela está aqui, anunciei, e antes que alguém pudesse perguntar, uma pequena figura entrou correndo na sala. Wendy Marvel. Uma jovem garota com cabelos azuis marcantes caindo atrás dela. Assim como no show, ela tropeçou e caiu de bruços, mas rapidamente se levantou, com o rosto vermelho de vergonha. Desculpe-me pelo atraso. Ela exclamou em voz baixa, então se endireitou e se apresentou com um ar de determinação. Meu nome é Wendy M. Marvel. Oh Deus, ela é mais adorável do que eu imaginava na vida real. Mas a pequena Kana ainda ganha o bolo. E terceira pessoa. Ponto de vista. O céu azul pontilhado de nuvens que pareciam tremeluzir como espíritos inquietos, movia-se e mudava a cada momento que passava. Uma névoa densa se espalhava pela densa floresta abaixo, onde sombras se moviam em silêncio, e o ar estava carregado com um cheiro de sangue. Eu posso ouvi-los, cobra, com seus olhos de serpente, foi o primeiro a falar. Sua voz era um silvo baixo que dançava no vento. Nossos inimigos, eles finalmente se reuniram. Ele sorriu. Sua cabeça se inclinou levemente como se estivesse se esforçando para ouvir, e parece que Adam está com eles. Com as palavras de cobra, Bren virou-se lentamente para encarar o grupo. Seu comportamento habitual mudou, enquanto um sorriso inquietante começou a surgir em seu rosto. Um sorriso tão sinistro e distorcido que gelou o ar ao redor deles. Percebendo o que estava acontecendo, os membros da Oração 6 deram um passo para trás, seus olhos se arregalando com uma mistura de choque e medo. Pois a figura que estava diante deles não era mais Bren, mas aquele que eles mais temiam, Zero. O ar ao redor de Zero pareceu se rasgar enquanto uma aura escura e malévola o envolvia. Bom, disse Zero, sua voz como ranger de pedra sobre pedra, seus olhos sendo nada além de vazios que prometiam um mundo de tormento. Finalmente chegou a hora de matar meu maior erro, não é mesmo, Gelal? Sim, respondeu Gelal, que estava em silêncio até então com a voz fria e determinada. A atmosfera ficou pesada com um silêncio assustador, como se a própria estrutura da realidade tremesse em antecipação à batalha iminente. A reunião que deveria unir as 4 guildas contra um único inimigo agora parecia uma reunião de cordeiros, alheios ao predador que espreitava nas sombras. Afinal, o palco estava montado e o ato final estava prestes a começar. A questão era, algum deles estava preparado para o que estava por vir? Só o tempo diria. Capítulo 125. Ponto de vista de Adam C. Após um breve debriefing com Ishia, que explicou a situação com a ajuda dos Trimens em detalhes, embarcamos em nossa jornada, destruindo o Nirvana. Mas, para ser sincero, eu não estava muito interessado nisso. Eu tinha uma meta própria para cumprir hoje. Gildart sozinho foi mais que suficiente para lidar com a situação do Nirvana. Lachus era mais que suficiente. Eu sabia que a única razão pela qual o mestre os havia enviado era para me manter com os pés no chão. Gostei do sentimento. Eu sabia que eles se importavam. Eu sabia porque me importava. Eu só precisava fazer isso, mais do que qualquer outra coisa agora. Não era que o ódio estivesse me consumindo, era que eu precisava desse encerramento. Eu precisava que Zero desaparecesse da minha vida. Eu precisava da minha vingança. Em um momento da minha vida, tudo que eu queria era me vingar. Aquele momento da minha vida já havia ficado para trás. Agora, eu queria vingança. Havia uma diferença sutil entre os dois. A vingança é um ato de paixão, vingança de justiça. Injúrias são vingadas, crimes são vingados. Garoto, você tem certeza de que quer fazer isso sozinho? Gildarts perguntou, interrompendo meus pensamentos. Virei-me para ele. Sim. Além disso, você está aqui para me dar um jeito de me fazer pensar se eu ficar muito nervoso, certo? O rosto de Gildart se iluminou com uma risada calorosa e encorpada enquanto seus olhos brilhavam. Claro, garoto. É para isso que servem os pais. Ele sorriu orgulhosamente. Eu assenti e me virei para sair, mas Lachus se colocou na minha frente. Eu vou com você, ele disse firmemente. Olhei para ele. Lachus, agradeço a oferta, mas quero fazer isso sozinho. O rosto de Lachus endureceu enquanto ele cruzava os braços, seu rosto se abrindo em um pequeno sorriso. Eu sei, só vou garantir que ninguém tente interferir com você e Zero. Eles podem precisar de você para destruir o Nirvana, respondi. Lachus bufou. Não me trate com condescendência, porra, você sabe muito bem que Gildart sozinho é mais do que suficiente. Você sabe muito bem que o vovô nos enviou só para garantir que você pudesse fazer o que tinha que fazer sem interrupções. Se ele tivesse te enviado sozinho, a aliança teria te atrasado. Eu sei, eu sou incrível, Gildarts assentiu. Eu ri. Ele estava certo em mais de um nível. Se eu tivesse vindo para esta missão sozinho, a aliança teria se tornado uma responsabilidade, limitando meu alcance de ação. O fato de Erza, Lachus e Gildarts estarem aqui me permitiu ser um pouco egoísta, porque eu sabia que todos ficariam bem sem mim. Muito bem, respondi, não encontrando razão para negar seu pedido de me acompanhar. Contanto que eu lutasse contra Zero sozinho, eu estava completamente bem com qualquer arranjo. E terceira pessoa. Ponto de vista. Missão em mãos, Adam correu para frente, avançando pela floresta como um cometa imparável em direção à Oração 6, deixando os aliados que se reuniram com o propósito singular de destruir Oração 6 e Nirvana chocados enquanto seu poder reverberava por todo lugar como uma força da natureza, por quilômetros e quilômetros além de seu alcance. Ao mesmo tempo, a alguns quilômetros de distância, Zero podia ser visto, empoleirado no topo de uma enorme pedra, sentindo a tempestade de poder que se aproximava rapidamente em sua direção. Sentindo isso, ele se virou lentamente, um brilho de reconhecimento brilhando em seus olhos. Então, ele finalmente veio, murmurou Zero. Os cantos dos lábios dele se curvaram para cima, revelando um sorriso sinistro. Esse era o confronto pelo qual ele ansiava, uma oportunidade de consertar seu erro. De repente, Adam bate no chão atrás de Zero, e sua aterrissagem é acompanhada por um impacto retumbante que reverbera pelos arredores, abrindo a terra. A força de sua descida deixou uma pequena cratera em seu rastro, enquanto a terra tremia em submissão.
Adam estava alto, uma figura imponente que irradiava uma aura de fúria controlada. Já faz alguns anos, Zero, Adam falou com uma voz cheia do peso da história deles. Suas palavras pairavam no ar, carregadas de memórias do seu tempo na torre, da história deles. O sorriso de Zero se alargou. Seu olhar penetrante encontrou o de Adam, um desafio não dito, mas compreendido entre eles. No entanto, antes que qualquer um dos dois pudesse fazer qualquer movimento, os membros do Oración 6, Cobra, Midnight, Angel, Racer e Otei atacam Adam de todos os ângulos, com Racer zombando de Adam, dizendo: "Você realmente acha que pode enfrentar todos nós sozinho, garoto? Sua arrogância será sua ruína. Você não é rápido o suficiente para lidar conosco." A resposta de Adam foi calma, seu rosto não demonstrando preocupação com a presença deles. "Eles são todos seus, Lachus." Em um instante, o ar ficou carregado com uma energia sobrenatural, enquanto Lachus descia sobre eles dos céus com uma explosão ofuscante de relâmpagos, envolvendo cada um deles em um turbilhão de poder bruto antes de explodi-los para longe. "Eu serei seu oponente, aberrações", Lachus berrou, entre os braços cruzados. Ponto de vista de Adam C. O chão sob minhas botas parece sólido e fugaz, como o eco sussurrado de 1000 memórias. Cada passo ressoava com o peso da vingança que se acumulou ao longo dos anos. Eu finalmente estava aqui. Eu finalmente estava aqui. Deixando Lachus lidando com o lixo, avancei um passo de cada vez, meus olhos em Zero, notando a presunção em seu sorriso, o mesmo sorriso malicioso que eu lembrava. Ele tinha aquele mesmo sorriso vil que assombrava meus sonhos, que era o fantasma no fundo das minhas pálpebras, a personificação de cada pesadelo, cada lágrima, cada grito de desamparo, o objeto do meu ódio eterno. Eu ri secamente. O ar parecia grávido de antecipação quando um único corvo decolou à distância, suas asas batendo contra o silêncio ensurdecedor que havia caído sobre a sala. Respirando fundo, minha mão direita se estende e agarra o punho da minha lâmina. Eu podia sentir Zanryusuke vibrando, mal se contendo, implorando, exigindo que eu o corte repetidamente, e repetidamente até que não haja mais nada para cortar, até que não reste nada dele. Sorrindo com o pensamento, eu tiro minha Zanpakuto. O som metálico raspando pelo ar, cantando um canto fúnebre de retribuição. O mundo simplesmente derrete, somos só eu, ele e este momento, este único fragmento de eternidade. Já faz um tempo, escrava, mas parece que nosso tempo separados fez você acreditar que é algo que não é, então deixe-me consertar isso. Zero cuspiu, sua voz cheia de desprezo. A doce e equivocada confiança de uma formiga acreditando que pode derrubar um gigante. Vou aproveitar isso mais do que jamais gostaria de admitir, respondi, segurando minha lâmina, apontando seu fio implacável para ele. Zero riu, sua voz ecoando na sala vazia. Você sempre teve jeito com as palavras. Mas vamos ver se você consegue provar isso. Com isso, ele avançou em minha direção, liberando uma série de raios de energia. Eu desviei do ataque dele com facilidade, balançando minha lâmina em um amplo arco em direção ao seu torso. Ele conseguiu desviar, mas por pouco, e ao fazer isso, deixou-se aberto por uma fração de segundo. Aproveitei a oportunidade e o acertei com a do #Unsho, fazendo-o voar pela sala e bater contra uma parede. Ele não ficou mais forte desde a última vez que o vi. Minha capacidade de matá-lo nunca foi questionada, mas agora ficou dolorosamente evidente que eu poderia acabar com ele com um único golpe se quisesse, mas a questão é, eu não quero isso, ainda não. Ele precisa sofrer um pouco antes de receber tal misericórdia. Culpe somente a si mesmo pelo que está por vir, Zero, eu disse, caminhando em sua direção. Eu aproveitaria cada momento disso. Talvez isso estivesse errado, mas eu não poderia me importar menos se fosse. Eu merecia isso, cada momento disso eu paguei com sangue. Capítulo 126. E terceira pessoa. Ponto de vista. A floresta estava tomada por um silêncio assustador, quebrado apenas pelo leve brilho de Lachus lutando com Oración 6 à distância. Adam ficou imóvel, seus olhos mais frios que o ar gelado que assobiava através das árvores. Sua mandíbula estava firme e determinada, mas no fundo de seu olhar havia uma tempestade silenciosa de vingança se formando em antecipação ao confronto final com o Zero. O homem que o torturou e atormentou cruelmente durante o tempo em que esteve confinado na temida Torre do Céu. Adam havia mudado desde aqueles dias. Seu corpo havia se tornado mais forte, afiado por inúmeras batalhas e provações. Ele havia enfrentado a adversidade de frente e emergido vitorioso mais vezes do que podia contar, alimentado por sua determinação inabalável de proteger aqueles com quem se importava. Agora chegará a hora de confrontar seu passado, de tomar o que era devido e fazer justiça àquele que assombrava seus pesadelos. Zero estava de pé, um sorriso presunçoso estampado em seu rosto, mostrando que, apesar do passar do tempo, ele não havia mudado nem um pouco. Sua arrogância escorria por todos os poros enquanto ele provocava Adam, deleitando-se com a perspectiva de matá-lo. Nada mal para meu velho brinquedo, ele zombou. Você ficou mais forte, mas você honestamente acredita que tem uma chance contra mim agora? Adam riu baixinho, um sorriso frio brincando em seus lábios. Você não mudou nada. Ótimo, ele respondeu, sua voz pingando desprezo. Não que mudar faria diferença, sua vida entrou no cronômetro no momento em que você me cruzou. A expressão de Zero se transformou em uma carranca. Mas caso você esteja interpretando mal a situação, deixe-me esclarecer, Adam continuou, seu tom tão frio quanto o ar ao redor deles. Isso não é uma luta, isso é uma execução. Você não vai deixar essa floresta vivo. Zero soltou uma risada zombeteira, sua voz ecoando pela floresta. Uma execução, você diz? Que engraçado. Você esqueceu, meu bichinho, que eu conheço suas fraquezas melhor do que ninguém. Eu conheço as profundezas dos seus medos, seus segredos mais obscuros. Prepare-se para revivê-los novamente. Sem aviso, Zero avançou, um borrão de movimento enquanto liberava uma implacável enxurrada de explosões mágicas, cada uma mais forte que a anterior. É só isso? Adam perguntou, bloqueando cada ataque com facilidade.
Zero sorriu para isso, abrindo a boca, disparando uma poderosa rajada de boca diretamente em Adam, que Adam afastou com as costas da mão. Impressionante, parece que isso pode ser divertido, afinal. Não acho que você tenha entendido completamente sua posição, disse Adam, estreitando os olhos enquanto dava um passo à frente, seus pés afundando na terra macia da floresta abaixo dele. Mas logo você entenderá. Eu vou? Zero retrucou novamente com um olhar doce. Num acesso de raiva fria, Adam agarrou Zero pelos cabelos e bateu sua cabeça no chão com força suficiente para criar um choque sísmico que se expandiu para fora como uma onda. Normalmente, Adam era do tipo que deixava seus oponentes respirarem um pouco de ar. Isso tornava suas lutas melhores, mas essa não era uma luta para ele. Então, não havia como se segurar, não havia uma abordagem calma, havia apenas fazer Zero sofrer até que ele desse toda a esperança. Tossindo, Zero conseguiu se levantar, seu rosto sangrando. Esse é o potencial que eu sabia que você tinha todos aqueles anos atrás. Ele deu uma risada sádica, limpando um pouco do sangue do rosto com o braço. Você deveria ter me matado no momento em que viu esse potencial, respondeu Adam, chutando Zero para uma montanha próxima com força suficiente para criar uma pequena onda de choque. Ponto de vista de Lachus Dreyar. Oração 6 foi uma decepção tão grande quanto eu esperava. Eu posso ouvir você. Cobra sibilou lutando para se levantar. Ótimo, respondi, cruzando os braços. De que adianta ser capaz de ouvir cada movimento do seu inimigo se você não consegue reagir a nenhum deles? Midnight ofegou. Minha magia não está funcionando nele. Não é que não estivesse funcionando, é que eu era tão mais forte que ele que era tudo uma questão de dominar sua magia para anular seus efeitos. Ele é muito rápido, Racer murmurou com a voz tensa. Não podemos perder assim, Angel acrescentou, rangendo os dentes. Eu zombei. Você não tem nada a dizer sobre o assunto. Eu raramente me envolvia quando se tratava de minhas missões, pelo menos emocionalmente falando. Meus alvos eram sempre isso, alvos. Objetivos a serem cumpridos para completar a missão, nada menos, nada mais. Mas eu os desprezava completamente. E não foi por causa de suas ações como uma guilda das trevas, mas por causa de sua hipocrisia flagrante. Eles queriam mudar o mundo porque sofreram e para fazer isso, se tornaram a própria coisa que tirou tudo deles? Foi patético. É só isso, eu disse, estalando os dedos. Seu amigo não vai vencer, Angel riu secamente me encarando. Você pode nos derrotar, mas quando isso acontecer, Zero já terá matado Adam. Parece que o dano que eles sofreram durante nossa pequena briga os estava levando a delírios. Cobra riu. Delírios, você diz. Ele fez uma pausa, suas risadas se transformando em uma gargalhada completa. Zero sabe que Adam é mais forte que ele, é por isso que ele fez alguns preparativos. Não importa o quanto ele tenha se preparado, ele ainda está despreparado, respondi, dando um passo à frente. Enquanto meu raio crepitava mais alto e dançava pelo meu corpo, pronto para acabar com isso. Eu nem precisei de toda a minha força para lidar com eles. Eu já tinha dado risada deles o suficiente. Agora era a hora de espantar essas moscas. Percebendo a mudança na minha aura, Midnight fez o primeiro movimento, tentando torcer meu corpo com sua magia. Mas como sempre, não me incomodei em desviar. A diferença entre nós era tão grande que sua magia desapareceu antes que pudesse me alcançar completamente. Ataque nova do dragão relâmpago rosnei, avançando num piscar de olhos enquanto meu corpo se transformava em energia, liberando uma enorme explosão de raios que os eletrocutou, deixando-os imóveis. Agora, tudo o que eu precisava fazer era esperar Adam terminar de brincar com Zero. E considerando como a energia de Adam parecia de longe, bem, não deve demorar muito. E ponto de vista de terceira pessoa. Adão contra Zero. Após um breve mas intenso silêncio entre os dois, Zero e Adam investiram um contra o outro. Suas auras brilhando intensamente enquanto suas mãos se entrelaçavam, empurrando uma contra a outra. No entanto, apesar de dar tudo de si, Zero sentiu-se empurrado para trás enquanto o suor começava a escorrer pelo seu rosto, enquanto Adam permanecia estoico, mantendo facilmente seu esforço. Essa percepção fez com que Zero canalizasse toda a sua força restante para ganhar terreno, mas em vez de empurrar Adam, suas próprias pernas apenas afundaram mais no chão. Adam nem estava usando sua lâmina, o meio em torno do qual sua magia girava, e Zero estava sendo dominado. Ele cerrou os dentes e rosnou quando a dor o atingiu enquanto Adam apertava com mais força, quebrando os ossos dos dedos de Zero. Cambaleando, ele tentou um chute para se libertar, o que foi facilmente evitado, pois Adam o chutou para longe, como se ele não passasse de lixo. Aterrissando de pé, Zero sacudiu as mãos no ar com um suspiro de raiva, afastando a dor lancinante antes de mais uma vez correr em direção ao inimigo. Desta vez, ele tentou ataques rápidos e explosivos, usando sua magia negra para desferir uma série de golpes poderosos de todos os lados, tentando dominar Adam. No entanto, sem nem olhar, Adam conseguiu bloquear cada um deles com uma facilidade desconcertante. Eu nunca imaginei que ele se tornaria tão forte. Zero refletiu internamente. Não importa, tudo que tenho que fazer é esperar e mantê-lo entretido por tempo suficiente para Gelal fazer o que tem que fazer. Ainda completamente parado e cansado dos esforços patéticos de Zero, Adam acertou um tapa certeiro no rosto dele com força suficiente para mandá-lo voando para trás, atravessando várias árvores como se fossem feitas de papel. Um rastro de sangue seguiu enquanto Zero caía no ar. Atordoado e cambaleante, agora de 4, Zero se virou com raiva para Adam. Hora de acabar com isso, Zero. Adam cuspiu. É mesmo?
Mas nós nem começamos ainda, escravo. Zero fez uma pausa, limpando um fio de sangue do canto do lábio. Com essas palavras, Zero de repente explodiu com poder enquanto uma aura de energia incontrolável o cercava. No entanto, em resposta, Ada apenas suspirou em desdém, liberando seu Shikai. Julgue todas as coisas neste universo, Zanryuzuki. Adam queria saborear esse momento, mas a verdade era que ele estava cansado de lidar com isso e queria terminar logo. Rindo como um maníaco, Zero se moveu mais rápido do que nunca antes de lançar um poderoso uppercut em Adam, que foi facilmente desviado, enquanto Adam movia sua lâmina para frente cortando Zero no peito. Pagando seus ferimentos sem dar atenção, Zero continuou seu avanço, dando sequência a uma série de ataques precisos que continham poder mágico suficiente para destruir cidades com facilidade. No entanto, Adam continuou a bloquear cada ataque como se não fosse nada. Zero sabia que não tinha chance de vencer, então ele estava confiando em uma armadilha que ele havia armado, e para isso ele precisava de tempo. Infelizmente para ele, Adam estava cansado dele. Dando um passo à frente, Adam desapareceu da vista de Zero, reaparecendo atrás dele com sua lâmina erguida e um olhar de indiferença, liberando todo o seu poder. O tempo de reação de Zero foi tão lento que ele mal conseguia se virar, paralisado pelo poder avassalador. Ele sabia, sem sombra de dúvidas, que iria morrer e não havia nada que pudesse fazer a respeito. De repente sua visão oscilou, dividindo-se em duas perspectivas divergentes, quando ele percebeu que havia falhado mais uma vez, pensando que Adam estava certo. Ele deveria tê-lo matado quando teve a chance. Apodreça no inferno, Zero. Capítulo 127. Ponto de vista de Adam C. Com o sangue ainda quente na minha lâmina, estou de pé sobre a forma sem vida de Zero, o homem que em determinado momento assombrava meus dias, projetando sua sombra no mundo. Sua figura outrora imponente agora não passava de um amontoado amassado, cortado ao meio. Eu finalmente consegui. Eu finalmente o matei. Sua respiração finalmente cessou, e o sorriso torto que adornava seu rosto desde que o conheço agora estava congelado em uma máscara perpétua de choque. O golpe final pôs fim à sua vida. Foi rápido, exatamente como eu havia imaginado 1000 vezes em meus sonhos. Durante anos, o fardo da existência dele pesou sobre meus ombros e minha mente. Mas enquanto eu estava ali, olhando para sua forma sem vida, para meu trabalho, minha lâmina pingando com seu sangue, eu não senti nada. Não havia nenhum rugido triunfante em meu peito, nenhum alívio me inundando como as ondas quebrando do mar. Havia apenas um espaço oco onde eu esperava algo mais. Imaginei esse momento 1000 vezes, eu disse em voz alta, minha voz estranhamente calma e desprovida de qualquer emoção. Mas nunca imaginei que não sentiria nada. O que eu esperava sentir? Raiva? Eu estava com raiva há anos, enfurecido com a própria existência dele. E ainda assim, não sinto nada. Alívio? Certamente eu me sentiria aliviado por finalmente estar livre da sombra dele. Mas também não há alívio. Eu senti que deveria estar feliz. Afinal, eu tinha tirado a vida dele. Mas até mesmo essa emoção me iludiu. Enquanto eu estava ali contemplando minha falta de emoções, percebi múltiplas presenças atrás de mim. Espero que você não pense que venceu, declarou uma voz familiar com uma alegria perversa. Não pode ser. Virei-me para ver o homem que eu tinha matado, vestido com trajes de couro, seu longo cabelo puxado para trás em um rabo de cavalo. Ele estava agachado predatório, seu rosto torcido em uma careta. Zero. Mas como? Eu o matei. Eu matei um falso? Não, não era esse o caso. Eu sabia sem sombra de dúvidas que minha lâmina tinha cortado o verdadeiro negócio. Então, o que diabos estava acontecendo? Surpreso? Zero zombou, ficando de pé enquanto olhava para mim. Seus olhos, antes sem vida, agora brilhavam com uma alegria maliciosa. Mas havia algo diferente. Uma aura não natural ao redor dele, uma névoa cintilante que mal era visível. Era inquietante. Você está morto. Consegui dizer as palavras, ainda processando a cena diante de mim. Eu sou, e ao mesmo tempo, não sou. Zero concordou, seu sorriso aumentando. Você realmente achou que seria tão fácil? Sua risada encheu o ar, o eco ricocheteando nas árvores ao redor. Apertei meu aperto na lâmina, meus olhos nunca deixando sua figura. Como? Perguntei, olhando para ele enquanto minha raiva ressurgia mais uma vez. Ele deu de ombros, uma graça assustadora em seus movimentos, magia, ciência. A linha entre elas é tênue. Vocês vermes têm tanta certeza de sua própria mortalidade, sempre tão chocados quando é provado o contrário. Suas palavras pairavam pesadas no ar. Isso era algo que eu não havia previsto. Mas novamente Zero sempre foi um para teatralidade. Não importa. Finalmente encontrei minha voz severa e inabalável. Eu vou te matar quantas vezes forem necessárias. Zero riu, um som sem humor que não fez nada para aliviar a tensão. Você tem espírito, eu admito, minha pequena escrava. No entanto, de repente, como se as próprias sombras da floresta estivessem dando origem a mais horrores, mais figuras saíram das sombras para a luz. Todos eles, a mesma pessoa. Zero, vestido com o mesmo traje de couro, com os mesmos sorrisos maliciosos em seus rostos. Cada um parecia exatamente igual ao outro, como Zero que eu conhecia. O poder deles, a aparência deles, tudo era igual. Ou pelo menos senti o mesmo. Conheça meu exército, o verdadeiro poder por trás de Oração 6. O primeiro Zero falou com um floreio, uma legião de uma legião nascida para a grandeza. Cerrei os dentes. O exército de duplicatas zombou de mim, suas risadas assustadoras se misturando em uma sinfonia horripilante. Eu podia sentir pelo menos uma centena deles, todos ao meu redor, me cercando de todos os ângulos. Eu ri sombriamente.
Fiquei furioso que ele ainda estivesse vivo, mas no final não mudou nada. Ou 1.000.000, não mudou porra nenhuma, afinal, não importa o número de moscas que tentem bater no sol, todas elas vão se queimar. Então, o que você está dizendo é que eu tenho que matar vocês algumas centenas de vezes para fazer o trabalho, eu disse, olhando para eles enquanto um sorriso sombrio se espalhava pelo meu rosto. Bem, que droga, meu aniversário chegou mais cedo esse ano. Tão convencido como sempre, Zero zombou sorrindo para mim. Mas admito, eu gosto da sua bravata. Faz esse jogo de nós dois ainda mais divertido. Com suas palavras, o exército de clones se espalhou em um semicírculo, cada um mantendo um sorriso irônico, enjaulando-me lá dentro enquanto eu estava no centro. Então, sem nenhum aviso, eles atacaram, usando sua magia Darkness para liberar uma barragem de raios em minha direção. Calmamente girei minha lâmina, colocando força suficiente no meu golpe para destruir o ataque combinado deles antes de desaparecer de vista, derrubando alguns deles e cortando suas cabeças. Eu ri percebendo o que Zero tinha feito quando os corpos que eu havia cortado se transformaram em pó, deixando apenas um fio de cabelo branco para trás. Bonecas. Eu estava lutando contra centenas de bonecas, todas tão poderosas quanto as de verdade. Todas criadas à sua imagem. Eu tinha matado o verdadeiro. E esse era seu último recurso para me atormentar, um exército de um. Senti a risada explodindo dentro de mim, e não consegui contê-la. Enquanto minhas risadas ecoavam pela floresta, os clones pararam, a confusão estampada em seus rostos enquanto me encaravam. Ele realmente pensou que poderia me matar sozinho? Eu ri tomando um momento para recuperar o fôlego. Ele poderia ter tido uma chance de sobreviver por um pouco mais de tempo se tivesse usado todos vocês, mas acho que a derrota não era uma possibilidade em sua mente. Era? Ficando louco tão cedo? Zero, ou pelo menos um deles, riu com alegria distorcida. Ou você é estúpido demais para compreender. Eu não estou morto, estou além dessas amarras. Eu tremi de rir, a cabeça jogada para trás e a boca aberta. Ah, mas você é. Nenhum de vocês tem alma, ele tinha, por mais surpreendente que isso seja. Antes que qualquer um deles pudesse responder, avancei, cortando várias linhas de clones, desmembrando cada um deles com um único golpe, sem esforço algum. Façam o melhor que puderem, bonequinhas, provoquei, estalando o pescoço para o lado. Vou adorar matar todos vocês, vai ser terapêutico. Gildarts Clive. Ponto de vista. Em algum lugar nas profundezas da floresta senti uma onda enervante de magia negra, uma sensação de formigamento, como uma mão gelada roçando a parte de trás da minha cabeça. Adam, murmurei, meus olhos se estreitando em preocupação. As presenças pareciam estar convergindo ao redor dele, cercando-o. Uma parte de mim queria correr para ajudar meu filho. Mas ao mesmo tempo eu sabia o quão forte ele era um Clive, afinal. Então eu confiava nele, confiava em sua força, em sua determinação. Ele não era mais o garotinho que costumava se esconder atrás de suas emoções, atrás de seu ódio. Ele era um homem, um mago poderoso por si só. Além disso, eu tinha meus próprios problemas para resolver, como Nirvana e Gelal. Gildarts Clive, a voz de Gelal ecoou em meus ouvidos. Finalmente nos conhecemos. Parece que você quer uma surra geracional, respondi, abrindo um sorriso. Primeiro meu filho, agora eu, quem é o próximo? Minha filha. Os olhos frios e penetrantes de Gelal me perfuraram. Havia um ar sinistro nele, uma aura que gritava, preciso de terapia. Tire uma foto, ela vai durar mais, eu disse, bocejando. Você parece não entender, Gildarts, Gelal zombou. Sua mente bruta pode não compreender a situação, mas deixe-me ajudá-lo. Esta não é uma simples disputa de força. Não posso perder, sou um prenúncio de uma nova era. Prenúncio de uma nova era? Porra, as crianças de hoje em dia são muito deprimentes. Bendito, Gelal, uma nova voz falou atrás de Gelal, uma voz que eu não reconheci a princípio, mas quando a pessoa em questão apareceu, eu a reconheci instantaneamente. Zero, o homem que torturou meu filho. Ou um clone dele no mínimo. Você está pronto para testemunhar o início de uma nova era? Zero perguntou, enquanto mais figuras saíam das sombras para a luz. Mais clones. Mais zeros. Eu ri. Parece que sua morte iminente fez você perder a cabeça, disse Gelal, carrancudo. Oh, não é isso, me desculpe. É só que, estou muito feliz que isso tenha acontecido, respondi, enquanto meu poder se libertava, dobrando a terra ao meu redor sob uma quantidade insondável de pressão mágica. Significa que eu posso matar o homem que atormentou meu garoto, bem, as cópias do bastardo. Mas mendigos não podem escolher, estou certo? Eu admito. Estou prestes a aproveitar essa merda mais do que deveria. Vamos lá. Gritei, desafiando o exército de falsificações e Gelal a fazerem o pior antes que eu os destruísse. Capítulo 128. Ponto de vista de Adam C. A terra sob minhas botas tremeu com um sussurro silencioso sob meu poder enquanto eu estava sozinho em meio à floresta outrora vibrante. Agora nada mais que um terreno carbonizado. O cheiro de pinho queimado e terra seca me envolve, misturando-se ao cheiro metálico de sangue recém-derramado que grudava na lâmina em minha mão. Soltei um suspiro cansado enquanto observava o campo à minha frente. Centenas e centenas de clones estão espalhados no chão da floresta. Cada rosto é o mesmo, o rosto de Zero, distorcido em raiva, olhos em chamas, esperando que seus corpos se transformem em pó, não deixando nada além de um único fio de cabelo da cabeça do homem que eu matei. No começo, eu tinha gostado da oportunidade de despedaçar Zero novamente. Mas logo se tornou chato, nada mais do que uma tarefa entorpecente que eu tinha que completar. E a razão para isso era bem simples. Eles não eram Zero, não realmente, não onde importava. Matá-los foi vazio, ainda mais do que foi com o original. Deixando meus pensamentos de lado por um momento, observo os clones murcharem como brasas morrendo, transformando-se em pó que dançava no ar em um balé assustador, deixando apenas um pedaço de cabelo para trás. Enquanto eu olhava para eles, meus olhos estavam frios e vazios, tão imóveis quanto as profundezas de um lago congelado. Vá em frente, estou esperando.
Você realmente é uma das minhas criações mais maravilhosas, verme. A voz de Zero retumbou atrás de mim. Mas não pense tão rápido que você me derrotou. Lentamente eu me virei, o aperto da minha lâmina apertando. Eu? Uma das suas criações? Não se iluda. Zero riu, sua voz ecoando pela floresta enquanto mais falsificações apareciam. Oh, mas você é. Sem mim, você não existiria. Seu ódio por mim é a razão de você estar aqui hoje. Isso é quase engraçado, respondi, antes de dar um passo à frente, desaparecendo de vista, reaparecendo atrás do falso desavisado, minha lâmina pronta e brilhante. Você deveria ter considerado uma carreira em comédia. Isso teria lhe poupado trabalho. Mag tolo, o falso começou, mas suas palavras foram interrompidas quando seu corpo começou a se despedaçar, com vários cortes aparecendo ao redor dele. Vamos acabar logo com isso, eu disse, virando-me para encarar as outras cópias. Eu mataria todos eles, acabando de uma vez por todas com tudo que Zero construiu. Ponto de vista de Erza Scarlet. O vento carregava ecos de muitas batalhas enquanto todos lutavam com todas as suas forças para derrotar o inimigo que ousara entrar em nosso caminho. Sangrando e cansado, brandi minha lâmina contra o ataque de clones que surgiram do nada. Minha armadura, antes brilhante, agora estava quebrada, manchada pelas cinzas da floresta. Meus sentidos estavam sendo levados ao limite enquanto essas abominações continuavam com seu ataque implacável, cada golpe sendo mais do que suficiente para causar um leve tremor em meus braços. Um lembrete incômodo da resistência necessária nesta batalha. Em meio ao turbilhão caótico em que me encontrava, pude sentir o poder de Adam e Gildarts à distância. Eu podia sentir a terra se despedaçando e tremendo sob o poder deles, cada um lutando contra uma tempestade de clones de Zero, de falsificações. É uma sensação inspiradora. O grande número de clones que eles estavam lidando fez minha própria escaramuça parecer um mero fio d'água contra uma onda gigante. Eu ainda tinha um longo caminho a percorrer. É só isso, pequena Scarlet? Zero perguntou, seu tom zombando de mim. De repente, meu coração se sente mais leve, e minha lâmina mais firme. Eu tiro do reservatório de energia que parecia quase seco momentos atrás. Você acha que isso vai me fazer vacilar? Eu rugi, enquanto minha armadura passava por inúmeros armamentos em meros segundos. Um caleidoscópio de aço brilhante e propósito resoluto, antes de pousar na armadura que eu queria. Enquanto eu corto os clones, imagino meus companheiros ao meu lado, seus espíritos me emprestando força. A determinação inabalável de Adam, o espírito ardente de Natsu, a esperança inabalável de Lucy e a determinação feroz de Grey. Por todos que sofreram por sua causa, eu prevalecerei. Eu sou Erza Scarlet, Titânia de Fairy Tail, e pela minha família, pelos meus amigos e por todos que amo, nada vai abalar minha determinação. Não vacilarei, não desvanecerei. E se necessário, serei o farol brilhante que afasta as sombras. Gelal Fernandes. Ponto de vista. O ar frio da floresta roçou meu rosto enquanto eu corria silenciosamente pela densa folhagem, seguindo um dos clones de Zero. À distância, os ecos da batalha de todos me alcançaram, mais especificamente a batalha de Erza. Eu gostaria de ter lidado com ela sozinho, mas agora há outra coisa que preciso resolver. Um vislumbre de um plano, um sussurro de oportunidade. Meu exército os manterá ocupados tempo suficiente para que possamos ativar o Nirvana Zero Hill, seus olhos brilhando com prazer distorcido. Eu tinha lido sobre o Nirvana durante meu tempo na torre. Um poder antigo e mítico que era considerado perigoso demais para ser exercido. Uma criação dos antigos magos que possuíam magia, do tipo que não era visto desde o tempo deles. O tipo de poder que pode trazer luz ou lançar o mundo na escuridão. Chegamos, disse Zero, sua voz me tirando dos meus pensamentos. Olhei para cima e vi uma montanha imponente à nossa frente, com runas gravadas em sua superfície, protegendo o lugar de ser detectado. Parecia que Zero havia planejado todos os cenários possíveis, menos sua própria ruína. Silenciosamente aprofundamo-nos na montanha, entrando em uma caverna escondida atrás de um feitiço de ocultação. Zero, à minha frente, não perdeu o ritmo. O mesmo sorriso confiante e distorcido que ele sempre usava estava mais pronunciado do que nunca. A promessa da realização iminente de seu grande plano fazendo seus olhos brilharem com uma excitação cruel. Aqui ele me indicou uma câmara grande e escura. Ficamos em frente a um aparato mecânico enorme que zumbia com energia mágica. Era monstruoso e complexo, cheio de tubos, interruptores e cacos de cristal brilhantes. Um feito impressionante de engenharia mágica. No coração da máquina, um cilindro de vidro pulsava com uma luz ciano-sinistra. Dentro dele, viu o que parecia ser a forma sombria de Zero. Os clones. Foi aqui que Zero estava produzindo as bonecas. Este é o resultado do meu esforço incansável, Zero se gabou, varrendo um braço para indicar os clones gestando na máquina. Usando os materiais deixados pelo primeiro, somos capazes de criar um exército de cerca de 100.000 soldados que compartilham nossa visão justa. Os clones não deteriam a Fairy Tail por muito tempo, mas sua vantagem numérica os manteria ocupados tempo suficiente para que Zero fizesse o que havia planejado. Ele se virou para mim então, a luz da máquina refletindo em seus olhos. Ele parecia mais ameaçador do que nunca. E com sua ajuda, Gelal, tudo isso será possível. Sorri, aproximando-me da máquina lentamente, meus olhos fixos nas bonecas sendo feitas dentro do cilindro de vidro. Seus corpos etéreos e insubstanciais, esperando pelo pedaço de Zero que lhes daria vida. Estendi a mão para tocar o vidro, sentindo o calor que emanava da máquina. Venha, Gelal, Zero me incitou, sua voz cheia de excitação. Vamos trazer o Nirvana para este mundo. Meu plano funcionou. Agora, era a hora de levar isso adiante. Meus lábios se curvaram em um leve sorriso cansado enquanto eu levantava meus braços e concentrava minha energia na máquina, liberando um feixe de luz amarela que atravessou o aparelho, engolfando tudo antes de destruí-lo até que não restasse mais nada. O que você fez? Zero rugiu, seus olhos se arregalando de raiva e descrença. Eu fiz o que tinha que fazer, eu disse calmamente, meus braços ainda erguidos. Eu não posso deixar você ter sucesso, Zero.
Seu idiota cego. Zero cuspiu, suas mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Você não entende a magnitude do que você fez? Do que poderíamos ter conquistado juntos? Abaixei meus braços, me preparando para o confronto que certamente viria. Eu estava cego, Zero, isso não parece ser assim. Eles curaram sua mente, Zero rosnou, estreitando os olhos enquanto dava um passo em minha direção. Eles fizeram. Mas isso não lavou os pecados que cometi. Nada faria isso. Nem agora, nem nunca. Mas isso seria um começo. Eu vou te parar, Zero, eu disse firmemente, minha voz inabalável enquanto meu corpo irrompia na aura da minha magia corporal celestial. Eu farei o que for preciso para garantir que seus planos nunca se concretizem. Zero revirou os olhos e zombou de Gelal, os cantos dos lábios se erguendo em um sorriso sarcástico. Bancando o herói agora, ele perguntou ironicamente, gesticulando para mim. Você já deveria saber que suas mãos nunca estarão limpas o suficiente para esse papel. Capítulo 129. Gelal Fernandes. Ponto de vista. Nada jamais limparia minhas mãos dos meus erros. Nem agora, nem nunca. Mas isso seria um começo. Eu vou te parar, Zero, eu disse firmemente, minha voz inabalável enquanto meu corpo irrompia na aura da minha magia corporal celestial. Eu farei o que for preciso para garantir que seus planos nunca se concretizem. Zero revirou os olhos e zombou de Gelal, os cantos dos lábios se erguendo em um sorriso sarcástico. Banindo o herói agora, ele perguntou ironicamente, gesticulando para as mãos manchadas de sangue de Gelal. Você já deveria saber que suas mãos nunca estarão limpas o suficiente para esse papel. Antes que eu pudesse retrucar, os olhos de Zero escureceram ameaçadoramente, e ele rapidamente levantou os braços. A sala ao nosso redor se contorceu e virou, a escuridão crescendo a cada segundo que passava, engolindo tudo, substituindo cada sensação por um nada arrepiante até que não havia nada além de Zero, em seu centro, como a única entidade visível. Sem perder tempo, canalizei minha magia, formando um aglomerado de meteoros dourados ao redor do meu corpo. Cassiopeia. Com um gesto rápido, enviei os meteoros dourados em direção a Zero. Zero se esquivou quando meu ataque colidiu com o chão, rindo como se isso fosse um mero jogo. Você deveria ter pensado nisso, Gelal, lembre-se, eu não estou sozinho. Com isso sua figura tremulou e de repente ele não estava sozinho. Mais 5 clones emergiram da escuridão que ele havia invocado. Os clones eram mais fracos que os originais, mas não o suficiente para tornar lidar com eles uma tarefa fácil. Sozinhos, eles eram fracos, juntos, sua magia coletiva era imensa, avassaladora. Signus, gritei enquanto levantava minhas mãos, formando uma barreira poderosa ao meu redor antes de imediatamente expandir a barreira para fora. Pesadelo sombrio, os clones gritaram em uma só voz, liberando uma onda pesada de escuridão em minha direção, sua magia combinada crepitando com uma energia intensa. A onda atingiu minha barreira com um baque alto, e eu lutei para mantê-la sob a imensa pressão da magia deles. Mas enquanto eu segurava com toda a minha força, notei uma pequena rachadura começando a se formar na barreira. Se isso continuasse, eu iria perder. Com um grito feroz, eu fui além dos meus limites, fortalecendo meu escudo, colocando tudo o que eu tinha na barreira. No entanto, não demorou muito para que meu escudo se quebrasse, e a onda de magia negra me atingisse, me jogando para trás, me jogando para fora da montanha. Gemendo, eu me levantei, lutando para manter o equilíbrio enquanto meu corpo gritava em protesto, sangue pingando no chão. A dor explodiu em cada músculo, cada nervo. Você deveria ter feito o que lhe foi dito, Gelal, disse um dos clones, enquanto os outros o flanqueavam, um sorriso triunfante em cada um dos rostos. Você realmente achou que tinha uma chance? Nós lhe ensinamos tudo o que você sabe, verme. Ele estava certo. Eu não só não estava nem perto de atingir meu poder máximo, como Zero conhecia cada movimento meu. Eu não tinha chance de ganhar. Não que isso importasse, eu já tinha realizado o que havia planejado. Tinha conseguido enfraquecer os planos de Zero. Agora era minha hora de morrer, de espiar. Então, se eu fosse morrer, morreria ajudando aqueles que machuquei. Respirando fundo, comecei a canalizar minha magia. Você está certo, eu disse, dando um passo trêmulo para frente. É por isso que você não deveria ter me encurralado. Com isso, levei minhas 2 mãos ao peito, ativando um dos feitiços mais fortes que Zero havia me ensinado. Quadrado da autodestruição. Esse é seu último recurso? Os clones riram quando viram a sequência de feitiços se formar ao meu redor, a energia girando e crepitando. Levarei tudo comigo, respondi, sabendo que mesmo que ele me matasse, o quadrado de autodestruição ainda detonaria, visto que sem o código de cancelamento. Esse era um feitiço que não poderia ser interrompido. Rindo da minha resposta, uma das mãos dos clones disparou tocando meu ombro. E de repente meu feitiço parou, antes de quebrar completamente, a energia por trás do feitiço se dissipando como se nunca tivesse existido. Olhei para cima em choque, meus olhos arregalados quando encontrei o olhar ameaçador de Zero. Você achou que eu não sabia como neutralizar meu próprio feitiço? Zero provocou, o clone ainda tocando meu ombro. Eu falhei. Mais uma vez, eu falhei. Eu não consegui nem morrer direito. Era isso. O fim. Miliana. Simão. Olá. Certo. Adão. Erza. Peço desculpas por tudo que fiz. Mas antes que o desespero pudesse me consumir, o ar ao meu redor ondulou e uma figura pousou na minha frente, abrindo rachaduras na terra e criando uma nuvem de poeira e detritos que dificultou a visão. Apesar disso, no entanto, os olhos dos clones se arregalaram de horror, cada um dando um passo para trás antes que suas cabeças balançassem, balançando precariamente antes de cair com um baque pesado no chão frio e duro. Você não pode se matar, amigo. Essa voz, esse poder, eu os conhecia bem. Adam, murmurei em choque. Ele me deu um pequeno sorriso, seus olhos suavizando-se ao me ver. Estou feliz em ver que você saiu da sua fase de vilão. Não havia raiva em sua voz. Como ele poderia não me odiar depois de tudo que eu fiz? Sem outra palavra, Adam se virou para encarar os clones de Zero que tinham aparecido, sua expressão endurecendo. E quanto a você, Zero, isso já foi longe demais.
Ponto de vista de Adam C. Não demorou muito para que eu descobrisse que algo ou alguém estava produzindo o exército de clones contra os quais todos estavam lutando. Então, quando descobri isso, era tudo uma questão de encontrar a fonte para poder destrinchar tudo. Infelizmente para mim, e para todos lidando com isso, localizar a fonte dessa infestação não foi tão fácil de realizar. Zero tinha planejado isso, ou pelo menos eu presumi que ele tinha, considerando que eu não conseguia sentir nada sempre que me concentrava em sentir anomalias mágicas ao meu redor. Infelizmente para Zero, no entanto, ele não havia levado em conta uma coisa: Gelal traindo seu traseiro sociopata. Serei honesto, não havia considerado a possibilidade de Gelal traí-lo, ou que ele sequer estaria aqui para começar, na verdade. Meu plano B, se localizar a fonte não desse certo, era destruir a floresta inteira. Afinal, você não pode se esconder se não há onde se esconder. Felizmente, Gelal me poupou o trabalho de evacuar todo mundo. A presença dele havia estreitado muito minha busca, tornando mais fácil encontrar a fonte que eu estava procurando. Dito isso, Gelal lidou com a fonte assim que a localizei, confirmando minhas suspeitas de que ele estava finalmente livre da lavagem cerebral que fizeram nele. Foi por isso que fiz de tudo para salvá-lo quando ficou dolorosamente claro que ele estava prestes a morrer. Adam, me esqueça, você tem que parar o Nirvana. Gelal pediu, tossindo sangue enquanto se segurava em uma árvore próxima para se apoiar. Gildarts está trabalhando nisso, respondi, sem dúvidas de que Gildarts lidaria com a situação sem complicações. Você não entende se Zero gerencia, Gelal começou, mas antes que ele pudesse terminar a frase, eu o fiz calar a boca. Deixe sua agenda de mártir para outro dia, eu disse, antes de colocá-lo fora de combate, criando uma barreira aqui ao redor dele para mantê-lo seguro. Afinal, eu tinha uma montanha infestada de larvas que precisava ser queimada. E aconteceu que eu fiquei feliz em ajudar. Capítulo 130. E terceira pessoa. Ponto de vista. A localização desconhecida. Em um local desconhecido, um castelo se erguia em uma montanha escarpada, suas pedras antigas desgastadas pelo tempo e marcadas por inúmeras batalhas. Tochas tremeluziam nas paredes, lançando uma iluminação sombria, enquanto a noite mantinha sua presença taciturna ao redor do castelo como uma mortalha de desespero. Lá dentro havia alguns indivíduos. Um deles, uma mulher com muitos objetivos. Selene, sua figura silhuetada contra os corredores iluminados pela lua, deslizou pelo castelo labiríntico, suas vestes arrastando-se atrás dela como ondas de sombra. Seus olhos, brilhando com um fogo frio e inflexível, olhavam para frente, sua mente fervilhando com pensamentos de poder e controle. Um subordinado, diminuído por sua estatura imponente, correu atrás dela. Ele estremeceu, não por causa da pedra fria sob seus pés, mas pela aura arrepiante de sua amante. Ele havia testemunhado o terrível custo de desagradar Selene. As punições que ela aplicava eram brutais e deixavam cicatrizes que não podiam ser vistas. No final de um corredor mal iluminado, Selene parou, seu olhar gelado se voltando para seu subordinado. Sua voz, quando veio, era um sussurro assombroso que reverberava no silêncio, enchendo o ar com uma sensação de destruição iminente. Parece que finalmente é hora de ver aquele homem de novo, ela declarou. Seus lábios se torceram em um sorriso, um espetáculo aterrorizante que prometia nada além de miséria. Meu doce enigma, Adam. O subordinado engoliu em seco, sua respiração engatando com a menção de Adam. Ele se curvou, tentando suprimir o tremor em sua voz. Como desejar, minha senhora? Selene se virou, sua silhueta se misturando com a escuridão e a luz que a lua lançava sobre ela. Ele cresceu muito nos anos desde a última vez que o vi, ela refletiu, seu tom misturado com cruel antecipação. Só espero que ele tenha crescido o suficiente. Seu poder, há algo único nele. Ele me intriga. Sei que não pertence a este reino da existência, então devo localizar a origem e ver o que o diferencia. Enquanto suas palavras ecoavam no ar frio e severo do castelo, uma sensação de pressentimento tomou conta da atmosfera. Era como se o próprio castelo prendesse a respiração, temendo o que poderia acontecer quando Selene finalmente partisse para entender o que Adam realmente era. Afinal, algumas perguntas eram melhores se não fossem respondidas. Fazia algumas centenas de anos que não me divertia tanto. Selene sorriu, enquanto a escuridão ao redor deles parecia se aprofundar, engolindo a luz da tocha até que o castelo não passasse de uma silhueta contra o pano de fundo da noite. E terceira pessoa. Ponto de vista. É Império Álvares. Nas profundezas do Império Alvarez, dentro de uma sala envolta em sombras e energias enigmáticas, o ar parecia pesado, carregado com a essência de uma magia antiga e poderosa. A luz do sol que ousou entrar na câmara iluminou uma reunião assustadora. Irene Belserion, o desespero escarlate, estava alta e imponente, com seus cabelos escarlates caindo em cascata pelas costas e seus olhos frios e calculistas fixos nas duas figuras à sua frente. No centro da sala, Zeref Dragnel, o mago negro, vestido com sua túnica enigmática, seu cabelo preto azeviche pendendo frouxamente ao redor de seu rosto sombrio. Seus olhos eram poças de escuridão, refletindo séculos de solidão e tristeza que até hoje sobrecarregavam sua alma. Ao seu lado estava August, o rei mágico com sua longa barba e expressão estoica. As ondas de sabedoria, desejo e melancolia rolavam dele como os oceanos que ele vira subir e descer através das eras. A voz de Irene, como um manto aveludado de malícia, cortou o silêncio tenso. Majestade, acredito que é hora de fazermos uma visita àquele homem. Os olhos de Zeref se arregalaram por um momento antes que ele risse baixinho, um sussurro quase inaudível que carregava o peso de inúmeras vidas. Irene, August murmurou. Você quer dizer Adam? Zeref murmurou, sua voz envolta em diversão. Seus olhos cansados perfuraram os de Irene. Faça o que quiser, mas não o mate. O tempo que dei a ele ainda não acabou. Irene sorriu com isso. Eu nunca sonharia em fazer uma coisa dessas, majestade. August, que havia permanecido em silêncio, mudou seu olhar entre os dois.
Sua voz, rica com idade e poder, ressoou na câmara. Toda ação tem suas consequências, e cada fio na tapeçaria é tecido por uma razão. Toda vez que empurramos o garoto, ele ficou mais forte. Talvez seja melhor deixá-lo em paz, antes que ele cresça fora de nossas mãos. Os lábios de Irene se curvaram em um sorriso sinistro enquanto ela se virava, sua capa flutuando atrás dela como um mar de sangue. Não seria divertido? Quando as portas da câmara se fecharam atrás dela, Zeref e Olgush foram deixados em silêncio e contemplação. A sala, fracamente iluminada pela luz pálida do sol, pareceu ficar mais escura, como se engolisse as sombras que dançavam nas paredes. Lá fora, os ventos uivavam pela terra antiga, sussurrando segredos tão antigos quanto o tempo e carregando os ecos de um futuro incerto. Afinal, duas dragonesses, fazendo uma visita ao mesmo homem ao mesmo tempo. Era um evento que só poderia trazer caos total. Ponto de vista de Adam C. Depois de meia hora lidando com clones do homem que eu odiava, finalmente fiquei em cima dos escombros de seus planos. Minhas botas fazendo pequenas pedras deslizarem montanha abaixo, na qual antes havia um pico imponente e a base de Horacium 6. A poeira da pedra quebrada pairava pesadamente no ar, como se tentasse abafar a enormidade do que acabará de acontecer. Abaixo, um exército de clones estava espalhado, cada um lentamente se transformando em pó, deixando fios de cabelo para trás. A princípio, seus números pareciam infinitos, mas uma vez que sua produção foi reduzida bem, era tudo uma questão de tempo. Enfiei a mão no bolso e peguei meu telefone lacrima. A luz azul iluminou meu rosto enquanto eu tocava na tela, navegando pelos meus contatos em busca de Gildates. O telefone lacrima começou a tocar, o som suave ecoando no vazio ao meu redor até que finalmente a conexão foi feita. A voz rouca de Gildates surgiu, soando um pouco ofegante. Seu pai bonito falando, o que posso fazer por você? Bonito que não foque na estupidez dele, vá direto ao ponto, Adam. Já terminei da minha parte. Como estão as coisas da sua parte? Perguntei, indo direto ao ponto. Houve uma breve pausa do outro lado da linha, antes de Gildates falar novamente. Só encerrando as coisas aqui. Um bando de clones sem cérebro apareceu, dando uma luta medíocre, então. Não foi nada que pudéssemos lidar, você quase poderia dizer que exigiu zero esforço. Trocadilhos de pai, ótimo. O que aconteceu com o Nirvana? Perguntei. Gildates soltou uma risada baixa. Ele se foi. Quando vi que os clones estavam apenas ganhando tempo para ativar a coisa, eu simplesmente destruí a merda toda. Ah, sim, o velho método Gildates. Se algo se complica, destrua. Ele aplica essa técnica a tudo, inimigos, portas, pessoas, aliados. Bom, respondi soltando uma risada. Vou ver como Erza e Lachuz estão, antes de nos reagruparmos. Com isso desliguei o telefone, virando-me para ver Gelal ainda desmaiado dentro da minha barreira Kido. Sorrindo ao pensar que vê-lo de volta ao normal deixaria Erza feliz. Posso não gostar muito do cara, mas eu gostava da Erza, e vê-la sorrir, um sorriso genuíno, valeria a pena.